Está iniciando. Está aqui. Então, pessoal, por motivos de segurança, a gente está gravando essa live, né, para vocês aí depois verificarem se perdeu alguma coisa, ou para quem não pôde estar presente, realmente, né. Um dos comentários lá, até peço desculpas aos senhores aí, e aqueles que realmente não conseguirão estar presente. Por quê? A gente estava notando que se mandasse uma semana antes, o pessoal não olhava, esquecia do compromisso. Se mandasse 3 dias depois, também não olhava. Então, a gente fez isso de propósito, tá? Não foi esquecimento da diretoria ou problema que aconteceu, foi de propósito mesmo que a gente fez isso a toque de caixa. Por quê? Para sentir realmente quem está antenado, quem está afim de participar, quem está... Claro, a gente sabe dos compromissos de todo mundo, tá, gente? Não é desculpa nossa de fazer isso, mas a gente fez para realmente testar como é que está a comunicação dentro da Ansev. A gente quer melhorar muita coisa aqui dentro ainda, né? A gente arrumou a casa, arrumamos a nossa contrato social, arrumamos o nosso estatuto, arrumamos a alteração contratual, enfim, bastante coisas que a gente fez por fora, nos bastidores, né? Fizemos uma ferramenta nova do site, ainda tem algumas melhorias que a gente vai estar fazendo essa busca orgânica sozinha, né? A gente espera que, como algumas outras plataformas, vai estar lá disponível empresas que querem buscar a gente, né? Então, a gente está plantando essa sementinha primeiro para a gente organizar o nosso site. Então, mais uma vez, para quem não arrumou seu site, entre lá, é muito fácil, muito simples. Se tiver alguma dúvida, liga para mim, liga para a Rafaela, né? Adicione já o WhatsApp dela nos seus contatos aí, para quando a gente for fazer uma lista de transmissão, essa informação chegar para vocês. Senão, não tem como chegar, né? Uma das opções aí que a gente pode fazer futuramente é fazer uma lista de transmissão do comercial de vocês. Eu não quero receber mais tanto contato lá da Porto Seguro no meu celular. Me manda direto para o comercial. Então, a gente pode fazer lá um Ansev comercial e vocês colocarem o comercial das empresas de vocês, dos escritórios de vocês. Então, estou em viagem, alguém vai perder o meu contato, não vou conseguir falar. Deixa para o comercial vai fazer essa ponte com os corretores da Porto Seguro. O que vocês acham? Vocês gostam dessa ideia? Essa ideia não é válida para a gente ir pensando em alguma coisa aqui com os associados? Um de cada vez, tá, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês entenderam? A minha ideia é montar um WhatsApp que a gente converse diretamente com o comercial de vocês. Ou, quem quiser atender o seu lead, você pode fazer o seu lead e conversar diretamente com o corretor. Mas o que a gente está sentindo ali, que a gente está enviando muita mensagem, e tem gente que fala assim, Douglas, eu nem enviei ainda as mensagens do WhatsApp, é muita coisa. Essa muita coisa, vocês vão perder informação, vocês vão perder o corretor que quer fechar no escritório de vocês. Então, assim, a nossa parte, a Ansev está fazendo, vocês têm que fazer de vocês. Aí eu vou botar durante a semana aí agora, né, nós vamos fazer uma pesquisa, né, uma pesquisa online aí, para saber se todo mundo topa ou não topa, se é viável, se não é viável, para a gente filtrar esses leads que estão chegando, em vez de cair para o dono do escritório, cair diretamente para o comercial de vocês. Aí a gente vai perguntar, você é a favor, você é contra, se sim ou se não, para daí a gente montar esse novo canal do comercial aí. Ismar, cuida aí para não bater o carro, por favor. Beleza, pode ficar tranquilo, eu tô na BR, mas cuidando aqui, valeu. Então tá jóia. Gente, eu vou dar mais um início aí, são 18 pessoas, 18 associados aí presentes. Lembrando que a Ansev se preparou para fazer a parte da assessoria jurídica, né, como a gente vinha falando. Demorou um pouco, confesso para vocês, a gente não achou que estava tão complicado em resolver alguns outros problemas internos aqui, resolvido todos eles,
e agora a gente vai dar andamento a mais esse novo trabalho aí da Ansev para os associados. E eu vou deixar a palavra aqui com o Dr. Cristino, advogado da Ansev, faz assessoria para a Ansev, juntamente com a equipe lá também, né? Dr. César também está aqui, enfim, os demais que vão participar. Eu vou ficar em áudio, os microfones, por favor, se vocês puderem deixar desligados. E no final, quando tiver a palavra livre, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode falar também. Isso aqui é um bate-papo, tá? A gente vai colocar o que a gente conseguiu negociar lá com o Dr. Cristino, sua equipe, com o escritório César e Kaplan, e demais a gente vai fazendo no decorrer daqui. Rosane, por favor, você levantou a mão. Estou sem áudio aqui. Ok, não, foi antes, sobre o WhatsApp, que eu acho interessante, realmente. Legal, mas nós vamos fazer uma pesquisa, eu só estou falando aqui, comentando com vocês, a gente vai direcionar uma pesquisa para vocês, os gestores vão responder, se sim ou se não, se acha legal ou não, tá bom? Por favor, se vocês puderem deixar os seus microfones desligados aí, eu agradeço. E o pessoal que estiver entrando, a Rafaela vai estar colocando aqui, lembrando mais uma vez que está sendo gravado, né? Tudo que será dito aqui poderá ser usado, não, brincadeira. Tá bom, gente? Um bom evento aí para vocês e vamos ver o que o Dr. Cristino preparou para falar, para bater papo com a gente aí. A gente espera que essa assessoria ajude quem está chegando, quem está no meio do caminho, quem está indeciso, quem de repente não tem condições de prestar contas por algum momento. Tá bom, gente? Um abraço aí e até daqui a pouco. Boa tarde, pessoal. Inicialmente quero agradecer a presidência, na pessoa do Douglas, a toda a equipe da Ansev aí, que está nos oportunizando essa live para poder trazer informações novas aos associados. A gente está vivendo aí esse período novo da Ansev, dessa nova gestão, estamos acompanhando aí praticamente desde o início. Nós estamos aí nesta parceria há praticamente um ano com a Ansev, buscando auxiliar todos os procedimentos internos e os ajustes relativos à legislação e todos os outros demais pontos da Ansev. E como o Douglas falou inicialmente, a gente havia algumas demandas aí a serem propostas e solucionadas antes de a gente poder propriamente trazer alguns benefícios aos associados. Eu quero apenas, para quem não me conhece, me apresentar rapidamente, né? Eu me chamo Cristino Kaplan, sou sócio do escritório César e Kaplan Advogados. O Dr. César também está na live aqui com a gente, também é nosso sócio. Nós temos outros 2 sócios aqui no escritório, o Dr. Charles e o Dr. Rodrigo. Nosso escritório ele atende na área empresarial, tá? É voltado para a área empresarial. Como nós temos um histórico, um escritório aqui de Santa Catarina, que nós temos 10 anos de história, completamos esse ano 10 anos de história. Nós também temos uma parte do escritório voltado para os atendimentos individuais relativos à área civil e às demais áreas do direito. Praticamente atendemos todas as áreas do direito hoje. Falado isso numa breve apresentação, a Ansev, nós temos dado todo o apoio jurídico para a Ansev em relação às adequações de legislação e também agora nós tivemos a Assembleia, tivemos a adequação do Estatuto, a legislação vigente, também as adequações necessárias para uma boa condução desta gestão. O que acontece? Nosso escritório, a gente já tem uma vasta experiência em atendimentos do setor de vocês, né? Então, a gente tem auxiliado a Ansev nessa fase, adequando tudo que é necessário para que a Ansev consiga estar atendendo da melhor forma aos seus associados. Uma das demandas que a gente teve lá no início, e que essa demanda ficou represada devido às outras necessidades que nós tivemos até então, foi a questão
de a gente estender aos associados uma possibilidade de esclarecer as dúvidas dos associados. Então, agora, nesta fase, que a gente já conseguiu ter uma tranquilidade dentro dos procedimentos da Ansev, a parte jurídica, né, a gente já conseguiu resolver algumas coisas que estavam à frente, a gente conversou, né, conversou com a diretoria, e a gente está, a partir de agora, oportunizando o quê? Passar um pouquinho desse feedback, desse serviço que está sendo feito para a Ansev aos associados. Então, hoje o associado, alguns de vocês já têm um corpo jurídico, né? Tem um advogado que já presta consultoria para vocês. Isso não vai mudar em nada, vai continuar a mesma coisa. Mas aqueles associados que muitas vezes não têm um advogado, têm dúvidas jurídicas em relação a contratos, em relação a procedimentos internos com os funcionários, em relação aos clientes, esse associado, ele poderá acionar nós, do jurídico, a gente vai ter o canal, que depois a gente vai divulgar bem certinho, vai poder nos acionar, marcar um horário com o jurídico e a gente prestar esse atendimento. Esse atendimento, vamos falar assim, ele não é um atendimento gratuito, tá? Não é gratuito porque a Ansev já está pagando. Tá? Isso está dentro do contrato da Ansev. Então, esse atendimento não vai ter custo para você, associado, mas isso está dentro do contrato da Ansev. Só para deixar bem claro esse ponto também. Tá? Então, assim, o associado, eu tenho uma dúvida no contrato, perfeito, a gente vai marcar um horário, vamos fazer via videoconferência, não, tá ruim a internet, vamos conversar por telefone, a gente vai conversar por telefone, né? Vamos conversar por hora marcada, para que a gente consiga cumprir a agenda de atendimentos, né? Hoje a Ansev aí tem mais de 100 associados, então a gente tem que trabalhar com uma agenda específica para poder atender essas demandas, né? Então, esse associado tendo uma dúvida, ele vai agendar tranquilamente ali, pelo canal, a gente vai fazer o agendamento via WhatsApp, agendando, passa a demanda, a gente vai conseguir atender esse associado, esclarecer as dúvidas. É claro que, deixar bem claro, gente, a gente está aqui para conversar e poder dar um direcionamento para você associado, né? Então, assim, doutor, tive uma ação trabalhista, doutor, faz a defesa? A gente não vai fazer a defesa, nós vamos dar uma orientação para que você possa buscar um advogado da sua confiança e contratar para fazer a defesa no processo. Doutor, o seu escritório faz a defesa desse processo? De repente, depende do que não, a gente faz trabalho? A gente pode conversar e pode haver uma contratação relativa àquele serviço. Mas a gente vai o quê? Orientar, esse caso precisa ser visto isso e aquilo. Eu estou com uma situação que pode gerar uma demanda trabalhista, por exemplo, né? A gente vai atender, vai dar o direcionamento para que evite uma demanda trabalhista, dependendo da situação específica daquele caso. Então, nessa situação, a gente vai estar tentando atuar com vocês muito mais na prevenção, né, do que estar remediando situações que possam acontecer dentro das suas empresas. Tá? Deixando claro, gente, que esses atendimentos, a gente vai fazer o atendimento às terças-feiras e às quintas-feiras, tá? São atendimentos de 40 minutos, a gente estipulou um tempo para ter um referencial, né? E dentro desse tempo a gente quer poder esclarecer essa dúvida de vocês de forma pontual e dentro do próprio atendimento, tá? Dificilmente a gente vai empurrar, depois a gente vai dar um retorno para vocês, vamos tentar já resolver isso na hora, tá? O nosso escritório, o atendimento de vocês é na área empresarial, tá? Então, tudo que for relativo à empresa, a gente tem condições técnicas, jurídicas, para poder dar um assessoramento e poder responder às demandas que vocês tiverem. Eu tenho uma situação de inventário, queria só esclarecer uma dúvida. A gente até pode conversar, mas assim, não é o escopo do negócio aqui. O escopo da assessoria da Ansev, para que foi contratada, é a área empresarial. Tá? Então, você tem dúvidas sobre um contrato, eu loquei o espaço aqui, eu tenho uma dúvida do contrato, se eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, renovação, a gente vai esclarecer. Eu tenho uma dúvida societária, eu tenho uma situação com o meu sócio que eu preciso esclarecer, enfim, os sócios querem conversar com a gente, vamos conseguir estar assessorando vocês.
eu tenho uma situação de marketing que eu estou preocupado se isso é abusivo, se não é abusivo, se isso vai gerar problema, se o consumidor vai reclamar, se eu vou ter reclamação no PROCON. A gente está aí e vai dar assessoria para vocês. Tá? Então, basicamente, o escopo desse atendimento é justamente isso, gente. É poder dar um atendimento inicial para vocês. A gente sabe que tem situações complexas, né? Essas situações complexas, é claro que em 40 minutos a gente não vai conseguir resolver a vida de vocês. Mas pelo menos a gente vai dar um direcionamento para vocês, principalmente. A situação é grave? Sim, é grave. Não, a situação não é grave, não precisa se preocupar. Para vocês terem a tranquilidade, poder respirar e fazer o que for necessário no caso. E a gente vai dar essa orientação e esse direcionamento do que deve ser feito. Tá? Gente, basicamente, o que eu falei, o Douglas até falando nisso, é um bate-papo. Tá? Então, as informações iniciais em relação a essa parceria com a Ansev, a esse benefício que a Ansev está oportunizando a vocês associados, né, são essas. Então, eu quero abrir a palavra tanto ao Douglas como aos demais associados, caso alguém tenha alguma dúvida, esclarecimento em relação a esta parceria, enfim, ao Dr. César, se o Dr. César também tiver alguma coisa que queira complementar, pessoal, podem ficar à vontade. Pessoal, quero agradecer aí a todos, então, né, lembrando o que o Dr. Cristino está colocando aqui para a gente, pode ser que dentro dos nossos escritórios haja alguma dúvida fora da assessoria que a Ansev está prestando junto ao escritório dele. Como ele mesmo colocou, estou com um inventário aqui, precisava resolver. De repente eles podem te ajudar. Mas eu não tenho advogado. De repente eles podem recomendar ou auxiliar nessa parte. Eu tenho que fazer, por exemplo, um divórcio, alguma coisa assim que pode ocorrer dentro da sua empresa lá, né? Preciso resolver particularmente. Ele pode orientar e ele tem toda a equipe jurídica lá também para fazer isso aí. Então eu vou fazer e está dentro da Ansev? Não. Isso vai ser por conta de cada associado. Eles podem até orientar, conforme a gente já combinou, e aí entre o escritório César e Kaplan e o associado. Não entra a Ansev aí no meio. Né? Coisas particulares que eu quero fazer com que eu estou com alguma dúvida a respeito do meu escritório. Aí tem a ver. Coisas particulares não tem a ver com o processo jurídico junto ao César e Kaplan e associados lá. Então, assim, a gente deixa bem claro que nós vamos ter uma agenda, eu já vou passar aqui para vocês a parte do folder, todo mundo já recebeu e vai receber também, né? Então, vão ser 2 dias, 2 datas, é isso, doutor Cristino? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui na tela aqui. Isso mesmo, serão 2 datas, né? Nessas 2 datas serão as terças e as quintas-feiras, aonde está reservado a agenda especificamente para 2 atendimentos na terça-feira e 2 atendimentos na quinta. Nós vamos marcar as terças-feiras de manhã e nas quintas-feiras à tarde. E o canal é o canal do WhatsApp, que a gente vai disponibilizar aí depois, pelo 47 355 22 21. Esse é o canal onde vamos estar fazendo os agendamentos. Né? É importante, na hora do agendamento, vocês informarem, nós somos associados da Ansev, daí vai ser feito alguns questionamentos, né? Pedir algumas informações. Vocês estão conseguindo visualizar o folder aí? Sim, aqui para a gente apareceu. Tá, isso. Então esse folder é o mesmo folder que a gente vai estar enviando a todos os associados, tá? Então ali embaixo, como vai ter... ficou melhor assim? É só Sim. Bem baixo, isso. Então aqui, ó, a parte dos atendimentos, né? Atendimentos de 40 minutos, né? A agenda será fechada para 4 atendimentos semanais, sendo 2 às terças, 2 às quinta-feira. Os atendimentos serão direcionados às áreas de direito empresarial, civil e societário. E ali em cima, que vai ter, né, as obrigações sociais em dia. Então, o associado que quiser ter essa assessoria jurídica tem que ter as obrigações em dias, né, a parte das suas mensalidades. Agendar o atendimento via WhatsApp, então vai estar ali o contato também, né, o contato para vocês ali, e os atendimentos serão via fone ou videoconferência, conforme será o assunto e
o processo que venha a ser para cada escritório, né? Então, basicamente é bem simples, a gente não encheu nada de linguiça, né? Cada escritório vai ter oportunidade de fazer isso aí. Então, assim, estou com uma dúvida, mas eu consigo resolver talvez em 5 minutos. Beleza. De qualquer forma, todos os atendimentos será filtrado lá pelo César e Kaplan, vai ser medido, e no final de cada mês a gente vai medir isso aí, perguntando um relatório, né? Doutor Cristino, quantos associados vieram pedir auxílio? Tanto. A gente precisa saber. Por quê? Porque não é só colocar, a gente quer saber como é que como é que vai ser esse processo, né? É um piloto que a gente está fazendo, então a gente tem que testar também, né? Para isso a gente conta com a colaboração de todo mundo, então são 2 datas, 2 horários ali, né? Então, para quem realmente tiver alguma dúvida, pode... vai ser só via WhatsApp, doutor, ou vai ser algum e-mail também? Não, basicamente, a gente pode disponibilizar via e-mail o agendamento também, mas via WhatsApp a gente vai ter uma resposta mais rápida para agendar, tá? Mas perfeito. Pode ser via e-mail, depois a gente pode disponibilizar sem problema algum. Não, como o Douglas falou, a gente vai fazer os atendimentos e vai passar esse relatório para a Ansev, até porque realmente se trata de um piloto, né? Então, como se trata de um piloto, a gente quer medir como que vai ser as demandas relativas aos atendimentos, se vai ser uma demanda elevada ou não, porque nós vamos estar adequando. Como foi falado para vocês agora há pouco, foi mostrado no folder, serão 2 a 4 atendimentos semanais. Se por acaso os associados precisarem de atendimentos e essa agenda estiver muito para frente, vocês vão ter a liberdade de nos mandar um WhatsApp, tá? Depois eu vou disponibilizar também qualquer coisa no meu WhatsApp pessoal, aonde vocês vão falar, doutor, eu tentei agendar, mas está muito para frente. E a gente vai encaixar para atender vocês, porque a gente sabe que, assim, pode acontecer de vocês, algum associado, por exemplo, amanhã receber uma intimação judicial e não tem advogado e está preocupado com essa situação. Então, a gente dá um jeito e adianta esse atendimento para atender a demanda de vocês, porque a gente sabe que quando é uma intimação judicial ou alguma coisa do gênero, existem prazos legais para poder responder, né? Então, nessas situações, são situações atípicas que nós vamos normalmente atender vocês fora desse agendamento, apenas para dar o direcionamento para vocês. Realmente é melhor que você procure um advogado na sua cidade, para que te dê orientação jurídica, apresente uma defesa, né? Então, nessas situações urgentes, eu falo assim, urgente é qualquer horário, é 24 horas, é só chamar a gente que a gente está aí, né? Eu falo assim, a gente sabe que tem situações, às vezes a gente fica preocupado, mas a gente tem um tempo para apresentar defesa e tudo mais, mas as situações urgentes realmente podem contar com a gente, que a gente está aí 24 horas para atendê-los, não tenha dúvida, tá? Isso é importante esclarecer também, né? Às vezes, entrou aí um mandado de segurança. Poxa, mandado de segurança, o próprio nome já diz que tu tem para ontem. É para ontem. Então, pode ocorrer uma necessidade extrema, mas a equipe vai estar preparada para fazer o primeiro feedback para todo mundo aí, tá, gente? Então, assim, como eu falei, é um piloto que a gente está fazendo um teste aí, vamos fazer provavelmente 3 meses aí para ver como é que é a ocorrência. A gente nunca fez isso, a gente tem que testar a ferramenta para ver se vai estar validado ou não, se a gente continua, se não. Então, a gente precisa saber isso dos associados, e nessa medida, a gente vai estar conversando diretamente lá com o Dr. Cristino, para ver quantos realmente no mês, se deu resultado ou não deu resultado. A gente vai estar passando para todos os associados, os gestores, tá, gente? Então, veja bem, isso aqui não vai lá para a secretária, não vai para o administrativo. Mas eu tenho uma equipe lá que eles precisam saber. Ok, cada um vai direcionar a sua postura. Por quê? Porque a gente tem que depender também da LGPD. Então, vamos ficar dentro daquilo que realmente a Ansev pode fazer, e cada um vai dar o direcionamento. É a mesma coisa como eu falei no início ali, do WhatsApp comercial. É o comercial. Se vocês falar que eu tenho que botar o comercial, toda a parte de lead vai para o comercial. Nós vamos fazer um teste para ver se realmente vai fazer efeito. Porque tem muita gente que fala assim, poxa, eu não recebi
tem 200 e-mails aqui, 200 mensagens, eu não consegui ver. Mas, de repente, o teu comercial, ele está aí para isso, para filtrar a parte de leads. Então, a gente pode também promover essa parte aí, essa comunicação que seja mais rápido para a gente atender o nosso cliente final e, consequentemente, você fazer esse atendimento mais rápido, né? A gente sempre fala, tem vários escritórios. O bom atendimento, a boa postura, a agilidade é o que vai mandar também para fechamento desses corretores. Hoje, corretores. Amanhã pode ser que seja a Porto Seguro Cartões, pode ser que seja uma outra empresa gigantesca aí a fechar uma parceria com a Ansev, a gente está trabalhando em cima disso aí também. Então, sim, são algumas frentes que a gente está tomando aqui e vamos testar, vamos fazer isso como piloto para ver se realmente a gente chega aí pelo menos num patamar aí que todo mundo possa ter essa assessoria, todo mundo que precisar ter essa assessoria vai ter dentro da Ansev. E a gente vai testar isso aí, né, durante os 3 meses aí para a gente ver bem certinho. Douglas, nós temos perguntas. Por favor, quem tiver perguntas... Acho que o José Américo é o primeiro da fila, né? Deixa eu só fazer um questionamento. São 26 associados que estão aqui. Eu botei uma pergunta lá no chat. Quem não respondeu o censo da Ansev, por favor, só coloca ali, não respondi. Respondi, não respondi. Que a Rafaela está computando lá, para a gente poder mandar depois o mailing para vocês também novamente aí. Por favor, perguntas? Eu tenho 2 perguntas, Douglas. Por favor. Considerando o atendimento normal, tá, das quintas e terças e quintas-feiras, o critério que vai ser adotado é ordem de chegada? Isso, eu vou responder já, José Américo, ordem de chegada. Vai ser pela ordem do pedido do agendamento daí. Outra pergunta, e última. Com relação a cada escritório, vai ter uma cota mensal ou vai depender da sua necessidade? A princípio, é um atendimento por mês. Tá? Mas, a princípio, é o que eu falei antes. Se tiver alguma demanda que seja necessária, urgente, a gente está à disposição. Então, a única questão pontual em relação a essa situação, que como o Douglas falou, trata-se de um piloto, né? A gente está fazendo um piloto. A gente tem 100 associados. Então, se esses 100 associados precisarem de 2, 3 atendimentos mensais, isso dá um volume absurdo, né? Claro. Então, dentro do que a gente tem contratado com a Ansev, nós conseguimos dar uns atendimentos básicos de 40 minutos até um certo limite. Então, por esse motivo que, a princípio, a gente vai deixar todos os associados terem acesso uma vez por mês. Okay. Porém, se a demanda for muito grande, como é um piloto, a gente vai ter que fazer os ajustes para ver como que nós vamos estar trabalhando com isso, tá? Legal, obrigado. Por nada. Agora, quem está na vez, acho que é o Ernísio, né, Ernísio? Eu levantei a mão, não sei se eu sou o próximo. Acredito que sim. Tá, ok. Boa tarde. Primeiro de tudo, boa tarde, desculpem, boa tarde a todos. Desculpe, eu cheguei atrasado e talvez o que eu vou perguntar tenha sido colocado lá no início. Eu entrei e estava uma tabela lá com uma espécie de um panfleto, né? Do acordo. E eu estava na metade lendo e foi tirado. Então, eu estou sem algumas informações. Deixa eu entender. É uma equipe de 4 advogados, é isso? Isso. Então, Enísio, na realidade, assim, nossa equipe são de 11 pessoas hoje no nosso escritório, né? Certo. Então, o que acontece? A gente vai, a princípio, esses atendimentos, eles serão priorizados num primeiro momento, inclusive, com atendimento pessoal com a minha pessoa. Então, provavelmente será eu que irá realizar os atendimentos da Ansev. Eu pedi uma preferência para minha agenda, para colocar na minha agenda, tá? Okay. Mas a gente tem mais advogados que podem estar prestando atendimento, e é claro, se algum associado quiser falar de um outro assunto que não seja a parte empresarial, civil ou societária, de repente a gente tem algum advogado que vai poder atender essa pessoa e fazer um esclarecimento inicial, né? Então, daí não será eu, depende a matéria, eu não atendo, tá? Entendi. Tá. Aí a minha segunda pergunta, e acho que é a Sim. última, é assim,
acho que alguns sabem, talvez os novos não, né? A gente tinha a ideia de fazer realmente um projeto desse há muitos anos, mas é sempre difícil de implementar. Então, parabéns aí à nova equipe que está conseguindo colocar um negócio desse, que é muito importante. Mas, a princípio, quando a gente pensava nisso, a gente imaginava o seguinte: a maior dificuldade que existe para nós, não só como associado, para nós como empresário no ramo, né? É quando a gente se depara com essas fraudes que acontecem nos nossos escritórios, ou com não pagamento, ou alguma coisa. O não pagamento nem tanto, porque a gente tem recursos hoje de cartório e outros mais. Mas, digamos assim, alguém que cisma de fazer alguma coisa fraudulenta aqui dentro do nosso escritório, a gente precisa tecer alguma defesa, né? Uma das coisas que a gente tem dificuldade, que normalmente um advogado cobra, é uma notificação extrajudicial. Então, eu estava olhando aqui e não vi nada. Inclui alguma coisa que chega nesse ponto dessa equipe, desse convênio, né, dessa parceria, emitir uma notificação extrajudicial para esse associado que busca o socorro? Então, vamos lá. Não só a notificação extrajudicial, como outros procedimentos, a nossa ideia, gente, é poder ajudar os associados. Tá? Essa foi a ideia da gestão atual, na nossa conversa que a gente teve desde o início. O que a gente puder, a Ansev, auxiliar o associado, vai estar auxiliando. Tá? Esse é o objetivo. Ok. Falado isso, também deixar claro que o nosso atendimento é um atendimento de aconselhamento. Perfeito. Ou seja, nós não vamos fazer os procedimentos judiciais. Tá? Eu tenho uma defesa trabalhista, uma notificação, um contrato para fazer. Não vamos fazer. Okay. Porém, em resposta à situação do Hernísio, a situação que o Hernísio trouxe é uma situação corriqueira, mas é uma situação que muitas vezes acontece, porém, a gente pode ajudar o associado a fazer sem custo algum. Porque dentro dos 40 minutos a gente consegue aconselhar o associado, dizer, tem esse modelo aqui, pode usar esse modelo, faz assim, preenche, e pode mandar, faz esse procedimento para envio, e não vai ter custo nenhum para isso, entendeu? Então, por exemplo, assim, vamos falar assim, doutor, eu quero que revise o meu contrato de locação aqui da minha sede, eu quero que seja revisado o contrato inteiro. Isso não está incluso. Mas, de repente, vocês estão com uma dúvida numa cláusula do contrato e precisa ajustar essa cláusula, no atendimento de 40 minutos a gente já fez. Já ajusta isso também e não vai ter custo nenhum. Tá? Então, assim, a ideia é se ajudar. Tá? Mas a gente não vai fazer um contrato inteiro, uma notificação inteira, a gente mandar... Porque para os nossos clientes, como que funciona? Quando faz notificação, a gente faz tudo aqui, manda, e o cliente não precisa fazer nada. Né? Mas, assim, a gente pode estar auxiliando vocês, não teria problema quanto a isso. Tá? Perfeito. Ok. Ok? Acho que minhas perguntas são essas. Eu teria uma outra, mas eu vou fazer com o Douglas depois no individual. Legal. Acho que a Fast Shop também tem uma pergunta. Fast Office, perdão. Oi, doutor, tenho sim. Na verdade, são duas sugestões e uma pergunta, doutor. Legal. A primeira seria uma sugestão de fazer uma lista igual ou semelhante a que se faz em seguros, quando você faz seguro residencial de carro, uma lista do que está previsto dentro o que engloba, né, essa parceria com o doutor Cristiano, e o que não engloba, o que né, a coluna da esquerda, o que tem, o que faz parte desse pacote, o que não faz parte, para que a gente possa ter mais claro, como essa pergunta o Hernísio fez agora. Aí uma notificação extrajudicial, você redige? Não, então não redige uma notificação extrajudicial, mas pode orientar. Só uma sugestão de fazer essa lista. A segunda, em relação a essa quantidade por semana, 4 por semana, dá 16 por mês, isso vai dar, por exemplo, 5 meses, vai atender 80, nós somos mais de 80 associados, então talvez alguém vai ficar no final da fila, vai demorar 5 meses para ser atendido, talvez se agilizasse menos minutos e mais atendimentos por semana, fica só uma sugestão também. E a última é uma pergunta parecida com a do Hernísio. Eu tenho aqui um dos gargalos, que é a inadimplência de endereço fiscal. Se ele faria essas cobranças ou se teria uma solução menos corriqueira, que é essa nossa de mandar para cartório e ficar esperando algum dia a pessoa ter a boa vontade de pagar.
Então, essas duas sugestões, a pergunta, por exemplo, cobrança de endereço fiscal, o doutor Cristino vai fazer ou só vai orientar como que a gente deve proceder para agilizar essas cobranças? Ok, vamos lá. Então, assim, em relação às sugestões do que está incluso, o que não está incluso, a gente pode desenvolver alguma coisa e fazer isso para poder deixar mais claro. Mas, de uma forma geral, até como eu falei para o Hermísio, o que está incluso é a orientação jurídica e não o fazer trabalho, né? Então, assim, a gente pode orientar as principais teses defensivas numa defesa trabalhista, que tem que se preocupar ao contratar um advogado para fazer, mas a gente não vai fazer provavelmente a defesa. Então, mas a gente pode aprimorar alguma coisa nesse aspecto. Em relação à questão dos atendimentos de 40 minutos, a quantidade de associados versus quantidade de atendimentos, justamente a gente está fazendo o piloto de 3 meses para poder fazer a adequação necessária em relação a isso. Nós ficamos preocupados num primeiro momento, né? A gente tem mais de 100 associados. Se todo associado quiser um atendimento mês, a gente vai ter 100 atendimentos mensais. O que acontece? 100 atendimentos mensais eu consigo fazer, mas eu preciso organizar minha estrutura diferente para poder atender 100 associados no mês. Nós imaginamos, por experiência com outras associações, com outros cases, que não haverá uma demanda tão grande de atendimentos. Pode ser que tenhamos um pico inicial, mas posteriormente não. Por isso que eu falo para vocês, depois eu vou pedir para o Douglas disponibilizar o meu WhatsApp pessoal, para o pessoal, para os associados, que caso alguém tenha alguma dificuldade em agendamento, venha reportar para mim ou para o Douglas diretamente, para que a gente possa antecipar, porque talvez o associado, eu vou ter agenda, eu também não vou abrir agenda para daqui a um mês, né? Nós vamos trabalhar com agenda de 2 semanas, né? Então, assim, o associado, mas não tem agenda em aberto, só tem daqui 3 semanas, mas eu tenho um caso que eu precisava ver. Passa, vamos analisar e, de repente, a gente já encaixa outro dia da semana, outro horário, mas atende o associado, tá? Então, a prioridade é o que eu falei para vocês, é poder atender e ajudar o associado. Então, se a gente puder fazer isso, nós vamos fazer isso por vocês, tá? A gente vai encaixar o atendimento, vamos auxiliar no que for necessário. Agora, se por acaso a gente tiver uma demanda excessiva nesse período de 2 meses, 1 mês, ou propriamente os 3 meses, que é a proposta do projeto piloto, a gente vai ter que rever daí, vamos ter que ver outra situação para resolver isso, tá? Atendimentos diários, maior quantidade de atendimentos, mas daí a gente vai analisar os números. Por isso, até que a Ansev vai receber os relatórios mensais, eu até me proponho, desde já, que no primeiro mês eles sejam semanais, conforme as demandas, se tiver muita demanda, para que a Ansev saiba o que está acontecendo com esse volume de atendimentos, e daí nós vamos adequando para atender vocês, gente. Ok? Acho que eu respondi as 3 perguntas, né? É isso aí mesmo, doutor Cristino. Eu acho que, Paulo, tu estás coberto de razão, tu fez a conta certa ali, são 100, dá 80. A gente calculou no primeiro momento, o piloto de 3 meses, para fazer realmente esse teste. Pode ser que no meio do caminho haja mais, que nem o doutor Cristino falou, pode ser que no primeiro mês vai dar um boom, vários associados querendo usar ao mesmo tempo, tudo. Então, assim, a gente está fazendo o teste para verificar se vai ter gargalo, se não vai ter, se ele vai conseguir atender também ou não. Senão, daqui a pouco não adianta engessar o negócio e não poder mudar. Então, a gente quer ou crescer, ou se realmente manter como a gente precisa para resolver todos os problemas que tiverem no meio do caminho, tentar solucionar quanto mais associados, melhor. Porque, de repente, como ele mesmo colocou, 40 minutos para resolver. De repente, em 5 minutos resolve um problema. Tirou aquela dúvida que realmente estava lá no gargalo do associado. Beleza. Mas mesmo assim ele vai estar contando lá, olha, com o Hernísio eu levei 10 minutos e resolvi o problema. Com o Paulo deu 60 minutos. Então, assim, vai de cada associado, mas a gente tem que fazer o piloto para realmente saber se vai dar certo ou não, tá? E, claro, conforme a demanda aumentar, a gente vai estar conversando com o escritório também para adequar a nossa nova realidade também, que pode ser que mude
ou pode ser que não mude. A gente vai fazer esse teste via 3 meses aí. Só uma complementação à fala da quantidade de atendimentos. A gente tem cases, pessoal, de associações com mais de 500 associados que têm esse mesmo atendimento com esse perfil meio dia por semana. Eles têm 4 horas de atendimento para mais de 500 associados. E isso já é um case que funciona há muito tempo dessa forma. Então, por isso que a gente fala de fazer o piloto para ver como vai ser a demanda de vocês, para ver se a gente está dentro dessa curva ou se é uma curva diferente mesmo que a gente vai ter que adequar. Se precisar adequar, a gente está aí com certeza à disposição para isso. Vamos às perguntas. O Wilson tem uma pergunta? Doutor Cristiano, doutor, me permita, a minha interação, a última interação sobre a cobrança de endereço fiscal inadimplente. Então, não está incluso nesse pacote. Desculpa. Isso não está incluso, tá? Essa cobrança. A gente pode indicar parceiros que fazem esse serviço. A gente tem um parceiro que faz, tá? Uma empresa de cobrança, e que é uma opção hoje viável, é um encaminhamento para a empresa de cobrança para fazer esse serviço. Mas a gente não está incluso nessa parte de consultoria, porque a cobrança, se extrajudicial, depende de toda uma estrutura de telemarketing, de call center para fazer, né? E a judicial depende do processo judicial, então tem todo um procedimento, então não estaria incluso. O que a gente pode conversar é fazer as orientações para encaminhar pelo caminho certo de vários outros cases que a gente conhece e que funcionam. Entende? Perfeito. Ok? O Wilson que está na fila, depois o Ernísio, né? Wilson, teu áudio não está vindo. Wilson, está aí ainda? Wilson, sua palavra, acho por favor. Que o teu microfone está fechado, Wilson. O microfone está fechado, só para avisar aí. Se quiseres colocar no chat também, se tiver algum problema ali, a gente já mata por aqui também. Então, enquanto o Wilson conseguiu liberar, Wilson? Não? Pode mandar pelo chat a pergunta, que daí pode escrever no chat lá que a gente responde aqui também. Vamos para o Ernísio, daí depois a gente responde a do Wilson. O Ernísio, no mínimo, ele quer pagar um bolo, né? Porque ontem foi aniversário dele, tá com a segunda dose já pronta. Opa! Boa notícia, né? O Ernísio, teu microfone tá fechado. Não é o Coronavac, né? Porque senão vai virar um jacaré, né? Tá fechado o teu microfone, Ernísio? Não. Estou falando que eu ganhei na loto. Esse é o bolo que eu vou pagar. Acertei 2 jogos. Fui retirar R$5, eu tinha direito. Ernísio, Descobri que é dividido por 21 pessoas. Primeira vez na história de Santa Catarina, um jogador acertou 6 números. E ele é de Jaraguá do Sul e tem um escritório virtual. É mesmo. Sério? Sim, mas foi 6, um em cada cartão. Não, depois eu fui ver, poxa, não era certo. Gente, na verdade, 2 sugestões, nem é mais pergunta. Douglas, no nosso site anterior, da minha gestão lá, existia um negócio que a gente criou que chamava FAQ. E o FAQ, cada pergunta que se fazia e a gente elaborava uma resposta, a gente deixava lá numa tabela. Então, quem queria, e era por temas, inclusive, tá? Tinha lá tema de inadimplência, tema de contrato e várias coisas assim. Aquilo, inclusive, ainda existe guardado em algum lugar por vocês. Bom, mas a sugestão, vendo aqui o que estava sendo discutido aqui entre o Paulo e o Dr. Cristino, me ocorreu o seguinte, aí, claro que a gente tem a LGPD agora, né? Mas desde que eu autorize que o meu caso, é uma sugestão, tá? Que o meu caso discutido com o jurídico da Anserv possa ser público, tá? Que a gente tivesse isso armazenado numa espécie de FAQ, semelhante àquele, selecionado por temas, e que deve, provavelmente, um problema meu, de repente, se alguém olhar lá, é um problema de 10, 20, que tenha quase a mesma coisa.
Então, aquela orientação que o doutor Cristino passou e ela ficar por escrito, quando eu leio, eu falo, puta, o meu caso é muito semelhante a esse. Acho que seria muito interessante, até para diminuir essa demanda. Perfeito. Tu tens coberto a razão aí, e isso vai ser colocado, tá? Só que ainda a gente não teve o tempo hábil de fazer, já está pronto, não subiu ainda para o provedor, mas está sendo feito. A parte do FAQ lá, eu lembro que no site antigo tinha as perguntas, né? Isso. Perguntas mais as frequentes, né? Exatamente. Que tinha para ser respondido lá, e já estava lá, em vez de, pô, onde é que é o canal? Para quem que eu vou ligar? Já está lá. Sim. Então, isso já mata a charada de muitas coisas. Possivelmente vai estar lá, eu só não sei se essa questão da tua empresa estar lá, daí eu teria que ver com o doutor Cristino para ver se isso pode também. Na realidade, assim, por isso que eu falei que dentro da LGPD, se eu autorizar, ela pode ir para lá. Se eu não autorizar, entendi. Olha, é muito confidencial, é um caso meu particular. Sim, mas... da minha empresa, claro, né? Não vou levar coisas pessoais. Essa situação, gente, até a gente teve a reunião com a diretoria há 2 semanas atrás, e isso já estava na nossa pauta, não foi objeto aqui da nossa fala, né? Mas nós internamente já íamos fazer isso. Tá? Nós íamos manter perguntas e respostas, né? As mais questionadas prontas aqui, para que quando tivessem dúvidas recorrentes, a gente já tivesse a resposta pronta em relação a esses casos. Mas isso a gente pode, sem mencionar o caso, passar orientação jurídica sobre determinados assuntos, sobre determinados temas, não somente em relação à questão de um caso concreto que foi atendido, mas, por exemplo, estou com problemas de cobrança, o que eu vou fazer? A gente coloca questionamento lá e coloca as orientações jurídicas em relação a esses casos. Tome cuidado em ter o contrato assinado, tome contrato antes de negativar, fazer a comunicação para o inadimplente, todas aquelas coisas a gente pode ir colocando lá. Tá? Se a Ansev tiver esse caminho ali, essa disponibilidade no site, vai ficar melhor do que a gente tinha imaginado de fazer aqui internamente e repassar para vocês. Legal. Bom, então a minha segunda sugestão, tá? É o caso do Paulo aí, da pergunta do Paulo. Fica meio à parte aquilo que está sendo feito no convênio, mas é uma sugestão que eu dou para todo mundo. Se alguém nunca fez isso, acho interessante. Eu tive, claro, e quem não tem problema de inadimplência, né? E sempre com dificuldade para resolver. A gente conseguiu acertar com um cliente nosso, que é advogado, um contrato de risco. Ele não nos cobra nada e cobra um percentual, eu não lembro agora se é 15% ou 20% de tudo que ele recuperar para nós, tá? Do ano passado para cá, depois que a gente fez isso, do ano passado para cá, eu medindo aqui com o meu financeiro, a gente já conseguiu recuperar limpo para nós, fora a comissão, fora o honorário do advogado, mais de R$20 mil, do ano passado para cá. Então, ou seja, em 8, 10 meses... R$20 mil que estava perdido e não sendo pago, e em alguns casos recuperamos até o cliente de volta. Tá? Então, é uma sugestão, todo mundo deve ter cliente advogado. Um acordo desse é muito legal. O convênio da Ansev dá a orientação. Você leva essa orientação para um caso desse e tem aí um belo caminho de recuperação de crédito mesmo, tá? Okay? Concordo plenamente com o Hermísio, assim, é um dos caminhos para resolver, né? A cobrança extrajudicial é outro caminho. Eu acho que a cobrança extrajudicial é o primeiro passo, o segundo passo, a judicial. Para você saber os casos que às vezes você tem que investir algum dinheiro de custas, alguma coisa, para ver se vale a pena, né? Mas é o caminho. Muitas vezes a pessoa só vai pagar depois que estiver na justiça, depois que o oficial de justiça for lá bater na porta dele, né? Mas é isso mesmo. Certinho? Boa tarde. Wilson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bom, minha sugestão é parecida com o que o Hernísio tinha dado. É basicamente isso. Já que não vai ser coisas específicas, não vai ser uma defesa propriamente dita, coisa operacional, a gente poderia tratar reuniões em grupos sobre determinados assuntos. E poderíamos também fazer um repertório,
tipo uma notificação, uma cobrança extrajudicial, um modelo de contrato, um modelo de rescisão de contrato, e poderíamos também usar reuniões grupais exatamente para discutir situações como tem ocorrido, casos de fraude, casos de uso do escritório em situações que não são adequadas. Então, assim, a gente poderia começar nesse primeiro momento, uma sessão para Douglas, capitanear a reuniões em grupos sobre determinados assuntos. A gente vai linkando os assuntos e a gente vai fazendo um repertório. Não sei se é interessante, mas minimamente, qual o contrato que seja adequado, quais as cláusulas que seja adequada, qual o tipo de correspondência, notificação, e a gente vai fazendo um repertório, além no FAQ, que é também importante, resumido, instrumentos que a gente possa tocar o escritório de uma forma mais legal possível, com o máximo de cuidado possível. Basicamente isso. Legal. Sim, Wilson, até essa parte a gente não chegou a falar propriamente em relação a esses atendimentos em grupo, né? Mas hoje a pandemia, apesar de toda a parte triste da pandemia, a gente teve esse benefício que foi acelerar a nossa forma de se comunicar, né? Hoje a gente pode estar fazendo uma reunião com 25 pessoas e cada um está no conforto do seu escritório, da sua casa, e a gente pode se comunicar de uma forma clara e fácil, e então isso trouxe bastante benefício para nós em relação a isso, né? O que acontece? Esses atendimentos em grupo, eu entendo que talvez seja um pouquinho mais complexo pela questão da particularidade do caso de cada um. Às vezes a pessoa tem um caso em particular que ela não quer, digamos, tornar público, né? É um assunto um pouco mais delicado. Mas eu acho que é bem-vinda a fala do Wilson, no sentido de que nós poderíamos, a critério da diretoria da Ansev, marcar algumas lives para tratar de alguns assuntos específicos. Então, a gente pode fazer um cronograma trimestral, semestral, com assuntos da preferência dos associados, né? E trazer propriamente daí uma live com as informações, com material, diz, ó, a gente quer falar sobre contratos, as preocupações dos contratos com os associados, com os clientes dos associados. Então, a gente vai trazer informações, o que tem que ter no contrato, isso e aquilo, mas daí a gente vai trazer uma apresentação propriamente para vocês, vai trazer um material de apoio e, finalizado a live, encaminha o material para vocês, mas daí a gente seleciona os assuntos. Isso seria bacana, que é uma informação jurídica que vocês vão ter acesso, vão criar o banco de dados de vocês, e daí a gente pode compartilhar as informações relativas aos principais assuntos, os assuntos mais corriqueiros de todo mundo. E é claro, esclarecendo bem isso na live, a gente também evita os atendimentos desnecessários de assuntos recorrentes, né? Então isso é bem bacana também, dá para a gente trabalhar assim. Eu acho que fazendo um acervo, muita coisa não se repete. Um problema que eu, a princípio, em primeiro momento, eu acho que é meu, acaba sendo de outros. Então, eu acho que vai diminuir o número muito de atendimentos, né? Eu acho que a gente... E aqui para nós, se a gente não for muito específico, o problema de um é problema de outro. Se não for hoje, será amanhã, né? Eu acho que resolve de uma forma muito mais prática. Não, com certeza. Eu acho que, assim, o que a gente puder aproveitar de uns casos para os outros, né? Seja o FAQ de ter informação no site, para que a pessoa tenha um acesso. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Tá lá no site já. A gente vai ter alguns materiais de apoio, tá, gente? Modelos de contrato, algumas rescisões, algumas coisas nós vamos ter de apoio pronto aqui para vocês. E diz, de repente, que nem o Douglas comentou comigo, tem um associado novo que ele não tem nada. Ele acabou de se associar, abriu o escritório dele e não tem nada. Então ele vai ligar aqui, vai marcar o horário, a gente vai dar orientação e vai mandar um combo para ele. Pega o teu combo aí para você começar a se orientar e poder tocar as tuas atividades, né? Então, essa é uma situação. Alguns materiais de apoio a gente vai ter pronto para poder disponibilizar para vocês, tá? Perfeito, perfeito.
Legal? Mais dúvidas, pessoal? Pessoal, mais alguém? Desculpa aí. Mais alguém com alguma dúvida, alguma... Claro que, como a gente colocou, né, é um piloto que a gente vai estar testando aí, né, mas vamos ver dentro dos 3 meses para ver o que acontece. Quem quer falar aí? Oi, Douglas, a Thaís do Maia. Oi, Thaís, por favor. Na verdade, o Cristino me respondeu a minha dúvida, né? Porque às vezes a gente tem dúvida de algum modelo ou outro, né? Ou se fazer meio que um comparativo, se o teu contrato está faltando algumas cláusulas que te resguardam em algum determinado assunto. Eu acho que a questão desse pacote de modelos já ajudaria bastante a não utilizar esse pacote de horas, que eu acho que para dúvidas mais pontuais mesmo, né? Eu acho que esse pacote já resolve muito dessa utilização de hora do escritório. Então, legal, Thaís. Justamente a gente quer poder facilitar a vida de vocês, né? A gente sabe que a nossa experiência aí de anos na área empresarial, contrato não é tudo igual, tá? Isso não dá para dizer assim, contrato é tudo igual. Não. A gente mora num país continental, onde aqui no Sul a gente tem que prever algumas coisas contratualmente, e no Nordeste é outra situação. Então, a gente tem que ter essas particularidades. Por exemplo, a gente tem cidades onde o associado ele tem um ponto comercial que o ponto comercial dele é na rua. Então, por exemplo, o carteiro, ele chega dentro do escritório do associado. Mas a gente tem muitos associados que são em prédio, né? E o carteiro não chega lá no endereço do associado, ele chega numa portaria. Então, essa situação já é uma situação que tem uma diferença no contrato por causa disso. Tem que ter algumas observações em relação a essa situação. Porque senão o associado vai estar puxando uma responsabilidade para ele, né? E a responsabilidade, às vezes, é a responsabilidade sobre uma falha do serviço prestado pelos Correios, né? Ou, às vezes, um oficial de justiça vai entregar uma intimação para um cliente do associado, e daí ele vai dizer, não tinha ninguém, não sei o quê, mas ele não fez, e daí o associado vem puxar uma responsabilidade para ele. Então, por isso que eu falo, o contrato não é tudo igual para todo mundo. Mas a gente tendo uma base, já vai resolver um monte de problema. Talvez depois é só fazer o ajuste fino, o que vai facilitar um monte a vida de todo mundo, né? Exatamente, é bem isso aí que o doutor falou, né? Muda bastante, a gente achar que o contrato é o mesmo, não é, né? Ainda mais agora com a parte do LGPD, a gente tem que tomar esse cuidado também, principalmente isso, né? Eu vou combinar com todos aqui, vou conversar com o doutor Cristino por uma próxima semana aí, aqui talvez uns 15 dias, trazer alguém especialista na área trabalhista para falar sobre, principalmente, essa parte nova que entrou aí também, principalmente com a LGPD e tudo mais, saber o que está novo no mercado ou não, a parte trabalhista que tem. Eu vi hoje bastante gente perguntando e muita gente com dúvida também lá no grupo da Ansev. Eu acho que era legal trazer essa parte trabalhista hoje, né? Por mais que todo mundo tenha suas contabilidades e tudo mais, mas pelo menos para orientar esses associados também. E, juntamente com isso, a parte de cobrança. Trazer uma empresa especializada, quem pode fazer, de que forma pode fazer, até onde eu posso cobrar. Eu posso ir sábado e domingo na casa do cliente? Não posso? De que forma que eu posso chegar no cliente? Né? Falando isso tudo, vai remeter de novo à parte de LGPD. O que eu posso, o que eu não posso, se eu estou dentro da lei, se daqui a pouco eu não sou punido, né? Eu tive um caso... faz uns 3 anos atrás, eu acabei perdendo um valor expressivo. Por quê? Porque foi colocado o processo judicial, mas foi colocado tanto pessoa física e pessoa jurídica no SPC. Quando o cliente pagou, nós tiramos lá do SPC a empresa. Só que ficou a empresa, pessoa física lá. Ele entrou com uma ação, batata, ganhou 10 continho frouxo. Então, assim, erro de iniciante, querendo achar que pode botar todo mundo no pau, e não é isso que funciona, não é bem assim, né? E a gente tenta orientar hoje, eu aprendi levando 10 conto nas costas de bobeira, né? Então... Foi pela dor.
perdi o acordo por causa que eu botei as duas pessoas, né, querendo ferrar com o cara, porque o cara já estava me sacrificando e eu achei que estava certo e, no final das contas, eu realmente estava bem errado. Gente, mais uma pergunta aqui, Wilson? Sim, então, a ideia também como o Cristino falou, se a gente fazer dessa forma, em primeiro momento, talvez algumas pessoas com mais experiência não vão ter dúvidas. A ideia de aprimorar, a ideia de melhorar, a ideia de tomar mais cuidado, inclusive aí já está pronto para os próximos associados, que até seria uma ajuda para quem está iniciando, né? Mas, assim, eu acho que fazendo dessa forma, uma coisa que, de repente, que alguém, mesmo tendo escritório há 20 anos, como, por exemplo, o Hernísio, poxa, mas eu não pensei dessa forma. Se a gente discutir, porque, de repente, fazendo agendamento totalmente individualizado, vai demandar muito tempo, vai ter muita recorrência dos mesmos assuntos, e, de repente, algumas pessoas não vai ter nenhum ganho, porque para ele, de repente, não teve dúvida. Eu não tenho dúvida da contratação, já tenho meu contrato, já tem 10 anos que eu adoto na empresa. Evidentemente que o melhor de tudo é a experiência que a gente vai ganhando. Isso, no dia a dia, é o que nos vai. Se a pessoa aprende com os erros, a próxima vez não faz do mesmo jeito, né? Não Douglas, que você cometeu um erro, você não vai fazer dessa forma mais. Mas assim, é aquela história, um erro meu hoje, amanhã pode ser de outra pessoa. Então, a ideia de fazer a maioria dessas reuniões, quando o assunto não for sensível, não ser muito específico ao escritório, eu acho que a gente pode fazer essas reuniões em grupo. E talvez até com uma pauta antecipada. Vamos falar sobre cobrança, vamos falar sobre contrato, vamos falar sobre determinado tipo de assunto naquele dia, naquela reunião. Quem tiver interesse, vai e assiste, participa, tira dúvida, pergunta. Quem não tiver, de qualquer forma, a reunião ficou gravada e pode até ter acesso depois. Mas a ideia de ter um repertório, de ter uma base de certos documentos, vai ajudar muito a todos. Hoje e no futuro, né? Eu acho que é bem... É isso, Wilson. A gente está trabalhando com esse piloto para a gente poder alinhar, e eu acho assim, vocês vão poder ajudar muito, que muitos de vocês aí já têm anos de estrada, né? Já passaram por várias situações jurídicas e não jurídicas que acabou fazendo cair alguns fios de cabelo ou branquear outros, né? Então são aqueles problemas do dia a dia. E acho que os problemas do dia a dia é que é uma coisa que faz com que vocês associados possam contribuir muito um com os outros, né? Porque o Douglas sofreu uma ação de dano moral aqui, mas talvez outro associado teve uma visita da Polícia Federal, devido a um cliente que ele tinha instalado em seu endereço. E coisas do gênero acabam ajudando a gente e chamando a atenção para algumas preocupações de coisas simples que a gente tem que ter dentro do nosso escritório, né? Então, assim, essa troca de informações que é bem válida. Então, assim, os assuntos jurídicos que vocês tiverem, vocês podem direcionar para o Douglas, que daí a gente vai fazer uma filtragem disso para trazer esses assuntos realmente para todo mundo, de forma coletiva, de forma de live, a forma que a gente conseguir operacionalizar isso para poder compartilhar isso com todo mundo. Perfeito? A Rosane, acho que tinha alguma dúvida, Rosane? Tá aberto. Sim, eu tinha uma dúvida, mas eu acho que vai acabar gerando mais dúvida ainda, mais polêmica. É porque o pessoal estava falando, realmente, cada estado tem a sua legislação, né? Estadual, municipal. Eu uso um contrato da ANSEB, porém adaptado com algumas modificações para a minha região aqui, tá? No Nordeste. Sim. Mas, ainda assim, tem cláusulas ali que eu acho que é padrão em todo o país, né? Sim. Eu tenho dúvida, eu gostaria de rever isso, né? Principalmente agora que eu fiz a entrada de uma cláusula nova em função da LGPD. Aí a minha pergunta esse contrato poderia ser encaminhado, por exemplo, por e-mail, e uma equipe sua avaliar, não está nos conformes, não está, fica atento, nem que você não me diga o que eu devo fazer, mas pelo menos diga, isso aqui tem que ser revisto, isso aqui tem que ser revisto, alguma coisa nesse sentido.
Isso, Rosane, já está na nossa agenda, aqui no nosso cronograma em relação à Ansev, que outra demanda que nós tínhamos da Ansev, que a gente está aí na fila para fazer, é a questão de atualização desse combo de contratos, termo de rescisão, esse pacote que o associado vai ter o acesso. Então, a rescisão, eu uso esse modelo, né? O contrato, eu uso esse modelo. Então, esses contratos e esse combo, ele vai passar por uma revisão nossa que ainda não foi feita, tá? Pronto, tá bom, okay? Tá certo. Perfeito? Okay. Acho que é isso, Douglas. Parabéns, viu? Isso aí. Quero agradecer aqui a fala do Dr. Cristino aí, a sua equipe aí também, né? Agradecer os demais lá. Agradecer os associados aí, tivemos aí 26 associados participando. Enfim, esse bate-papo vai ficar gravado para os demais também. A gente vai estar mandando nos e-mails dos gestores de cada escritório, né? As datas, os horários para cada um fazer os seus agendamentos. Nós vamos fazer um teste piloto aí durante 3 meses para ver como é que vai andar a coisa toda. E se a gente precisar mudar, a gente vai mudar, a gente está bem aberto a isso aí também. Se a gente achar que tem que ficar, fica. Então, quem vai fazer isso acontecer são os associados. Então, o maior interessado são vocês. A gente está aqui só para orientar, para dar as informações, e vocês vão agir conforme as informações que a gente conseguir passar para vocês. Tá bem, gente? Tá valendo já, né? A partir de hoje já começou. Fala, Ernísio. Não, só uma pergunta rápida. Essa gravação, porque eu perdi a primeira parte lá, a primeira meia hora, 20 minutos, vocês vão colocar quando no ar? Vai estar provavelmente amanhã no YouTube. Tá bom. Ok. Tá bom? Daí a gente abaixa, arruma aqui, manda para lá, daí vai estar disponível para todos os associados também. Eu vou mandar o link assim que estiver pronto, eu mando o link para todo mundo já visualizar lá para ver quem perdeu, quem não perdeu. Perfeito. Respondendo o José Américo ali, já está valendo. Quinta-feira já tem horário liberado. Tá legal, obrigado. Tá bom, gente. Um abraço aí para todo mundo aí. Foi um prazer revê-los mesmo online aí. A gente tá com uma saudade aí. E vamos ver se a gente consegue botar um evento aí até final do ano. Estamos estudando aí. Vamos ver se vai dar certo aí. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal, também pela atenção, tá? Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Obrigado. Um abraço. Abraço para todos.